Mas em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu acabei de gravar a lição 9, que é a fonte da vida. Agora eu vou gravar para vocês a lição 10, o caminho, a verdade e a vida, que é o tema da lição 10. Como eu disse para vocês, quem que é o caminho? É Jesus. Quem que é a verdade? É Jesus. Quem que é a vida? É Jesus. O verso áureo diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, verso 18. O Evangelho de João está dividido em 4 seções principais: o prólogo, o livro dos sinais, o livro da glória, o epílogo. Até agora, nosso estudo se concentrou especialmente no prólogo e no livro dos sinais, que apresentam quem é Jesus por meio dos seus milagres. Sinais, diálogo e ensinos. Daqui em diante, vamos examinar especialmente a terceira seção de João, o livro da glória. É interessante observar que as famosas 7 declarações de Jesus, que começam com as palavras "o eu sou", formam uma ponte entre o livro dos sinais e o livro da glória. Cristo afirma ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Na lição desta semana, começaremos estudando o propósito do discurso de despedida e de sua introdução, que descreve o significativo episódio no qual Jesus lavou os pés dos discípulos. Em seguida, avançaremos para a declaração, o Eu Sou, do capítulo 19. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, na lição de domingo, eu lhes dei o exemplo. Cristo deu exemplo. Que exemplo foi esse que Cristo deu, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo? Vamos lá. O discurso de despedida de Jesus traz instruções aos discípulos a respeito do futuro. Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio, a bênção de Jacó aos seus filhos e as instruções de Davi a Salomão. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto que o representaria, o Espírito Santo. Além disso, predisse que os discípulos enfrentariam tristeza e os exortou a permanecer fiéis. Pergunta número 1. O que aconteceu naquele momento e por que essa história é tão importante? Que lições Jesus procurou ensinar? Na época de Jesus, as pessoas geralmente usavam sandálias ou andavam descalças. Os pés ficavam empoeirados. Era costume que um servo ou escravo lavasse os pés das pessoas que chegavam para a refeição, mas nenhum servo estava presente. Na noite em que Jesus fez sua última refeição com os discípulos, antes de ser preso. Para a surpresa de todos, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés deles. Em João 13, verso 4 e 5, descreve as ações de Cristo passo a passo. Esse momento é narrado em detalhes para destacar o ato inacreditável de humildade do Mestre. Em João 13, dos versos 8 a 11, vemos o sentimento de perturbação dos discípulos diante das ações de Jesus. Como poderia ele, o Mestre e Senhor, realizar uma tarefa tão humilde? Pedro recusou-se a permitir que Jesus lavasse seus pés, mas foi informado de que não se permitisse, isso não teria parte com Cristo. Então o discípulo pediu que Jesus fizesse mais, expressando o desejo de estar ligado a ele o tempo todo. O significado da ação de Jesus está relacionado a quem ele é. Em João 13,13, Cristo afirma ser o Mestre e Senhor.
Era assim que os discípulos o chamavam, e ele confirma essa realidade. Tais títulos expressam autoridade e poder. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como serviço e preparatório para a ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. Olha que humildade que Jesus teve. Nós aprendemos isso com a humildade de Jesus. Jesus, como Senhor e Mestre, como os discípulos chamavam ele de Senhor e Mestre, Jesus confirma isso. Mas Jesus ali, na sua última ceia com os discípulos, ele pega uma bacia com água, pega a toalha e lava todos os pés dos discípulos. Olha a humildade de Jesus. E hoje eu fui na igreja. Teve a Santa Ceia na igreja. Hoje. Depois, teve a Santa Ceia. Mas primeiro foi o lava-pés. É a humildade. Você lavar o pé de outra pessoa. Você está sendo humilde. Você está mostrando a humildade que Cristo deixou. Depois foi a ceia. Eu comi o pão sem fermento e o suco de uva. O pão sem fermento significa o corpo de Cristo. E o suco da uva simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Essa é a Santa Ceia que Jesus teve com os discípulos. A humildade que Jesus tem, nós temos que seguir o exemplo do Mestre, ser humildes com as pessoas, tratar bem as pessoas. Depois vocês leiam aí João capítulo 13, verso do 1 ao 20, que fala da ceia que Jesus teve com os discípulos. Essa foi a humildade. O que o lava-pés ensina sobre Jesus e servir ao próximo com humildade? Ensina isso, a humildade. Ser humilde com as pessoas. Agir bem com as pessoas. Tratar bem as pessoas. Como Cristo tratava as pessoas. Tratava bem. Cristo era humilde. Que essa humildade de Cristo esteja em mim e em você. Agora a lição de segunda, certamente voltarei. Em que contexto, pergunta número 2, em que contexto Jesus disse essas palavras? Está lá em João capítulo 14, verso do 1 ao 3. Em que contexto Jesus disse essas palavras? Jesus disse que iria embora. Isso despertou em Pedro uma pergunta sobre para onde ele estava indo. Os discípulos não entenderam que Jesus estava falando sobre sua morte, ressurreição e ascensão. Pedro disse que estava pronto para dar a vida por ele. Foi então que Jesus predisse que Pedro o negaria. João 13:38. Nesse contexto, Jesus disse aos discípulos que não permitissem que seu coração ficasse angustiado. O verbo angustiar é traduzido da palavra grega tarasso, que significa agitar-se, perturbar-se, desestabilizar-se ou ficar confuso. Não é de surpreender que os discípulos estivessem confusos com as palavras de Jesus. No entanto, contrariando o medo dos discípulos, Cristo falou sobre a casa do Pai, onde há muitos quartos, não mansões, mas quartos como em uma estalagem. Ele estava indo a essa casa, a fim de preparar um lugar para eles. As palavras de Jesus apontavam para um futuro além da angústia que estaria presente na cruz, levando-nos até o tempo em que ele retornará para redimir o seu povo. Ele vislumbrava o momento em que toda a tragédia ocasionada pelo pecado terminará. Jesus disse: virei outra vez. Essa é claramente uma promessa a respeito da segunda vinda de Cristo. Qual é a base para confiar nessa promessa? Muitos diriam
que é o cumprimento das profecias. E isso é verdade. Mas em João 14,3, a base é apresentada da mesma forma diferente. A palavra virei, em grego, está no tempo presente. Venho ou estou vindo. Esse uso em grego é chamado de presente futurista. Um evento futuro é mencionado com tanta certeza que é descrito como se já estivesse acontecendo. Assim, poderíamos traduzir a frase desta maneira: certamente voltarei. A base da esperança inclui o cumprimento das profecias, mas se fundamenta especialmente em nossa confiança naquele que fez a promessa. Jesus Cristo disse que retornaria para o seu povo. Podemos confiar na promessa por causa daquele que a fez? Com certeza. Se Cristo disse que vai vir outra vez, ele vai vir outra vez. A Bíblia está as profecias. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Nós vemos as profecias se cumprindo. E Jesus está voltando. Ele vai vir buscar a sua igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Ele vai vir buscar a sua igreja que creem nele, que o aceitam ele como seu Salvador. Jesus está voltando, queridos. Ele está voltando para nos buscar. Eu quero ler uma passagem bíblica com vocês. Está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Fala da volta de Jesus. Apocalipse 1, verso 7. Que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então Jesus, ele vai vir com as nuvens, e todo o olho verá. Aquelas pessoas que trapassaram ele são quem? São Caifás, Anás, os romanos que chicotearam Jesus, que bateram em Jesus, que cuspiram em Jesus. Eles vão ver a volta de Jesus também. Eles vão ser ressuscitados. Jesus vai mostrar o seu poder para eles. Depois eles vão morrer. Isso vai acontecer na volta de Jesus. Por isso, queridos, Jesus está voltando para nos buscar, para a gente morar com Jesus. E nós teremos vida eterna, vida que não terá mais fim. E viveremos para sempre com Jesus. Terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que pergunta Tomé fez? Como Jesus respondeu? Qual foi a pergunta que Tomé fez? À primeira vista, o questionamento de Tomé pode parecer bastante lógico. Se você não sabe para onde alguém está indo, como poderá segui-lo? Jesus inverteu a questão ao indicar que ele mesmo é o caminho. O caminho para quê? Para o Pai. O prólogo do Evangelho destaca a íntima conexão que existe entre o Pai e o Verbo, em grego, Logos, que é Jesus Cristo. Em João capítulo 1, verso 18, diz quem revelou o Pai. É o Deus unigênito. O termo grego monogenes, traduzido como unigênito, significa o único ou singular. A palavra revelou a traduzida do verbo grego exegeomai, que significa explicar, interpretar ou expor. A palavra exegese, que está ligado ao estudo da Bíblia, vem desse termo grego. Quer dizer, revelar o significado. De acordo com João 1,18, Jesus
é o elo com o Pai, aquele que explica ou interpreta o Pai para o mundo caído. Assim, ele é o caminho para o Pai. Sem ele, ficaríamos perdidos em nosso entendimento. Quer dizer, que sem Jesus, nós ficaríamos perdidos em nosso entendimento. Sem Jesus, a gente não somos nada. Como Jesus esclareceu o mal-entendido de Felipe? Está lá em João capítulo 14, dos versos 7 ao 11. Felipe pediu para ver o Pai, que nenhum pecador pode fazer e continuar vivo. Jesus reprovou a falta de compreensão do discípulo. Enfatizou que quem ouviu, viu o Pai. Logo, fica claro que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Sem Ele, o caminho é escuro. Ele é a luz que ilumina a estrada para Deus. Então Jesus falou assim: olha, Felipe, você está me vendo. Por que você está pedindo para mim? Mostra-nos o Pai. Se você vê a mim, você vê o Pai. Isso mostra que Jesus era ligado com o Pai. Jesus é a luz que ilumina a estrada para Deus. Jesus une 3 palavras: caminho, verdade e vida. Em João, o termo caminho é usado em apenas outro texto, que se refere ao fato de que João Batista preparou o caminho para Jesus. Contudo, verdade e vida são temas importantes em João. O estudo de quarta e quinta-feira enfatizará o conceito da verdade, tema crucial em um mundo em que a própria existência da verdade tem sido questionada. Porque é tão reconfortante perceber que Jesus é a mais completa revelação que temos sobre como é Deus o Pai. Simples, Jesus e Deus são ligados. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Por isso que Jesus falou para Felipe: Felipe, se você está vendo a mim, você está vendo o Pai também. Foi essa a resposta que Jesus disse para Felipe. A lição de quarta: eu sou a verdade. Pergunta número 5. Como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? Repetidas vezes em João, a verdade é ligada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. A verdade é conectada com Jesus, o Verbo e com a luz, em contraste com as trevas. A mentira está ligada ao diabo e ao pecado. Está lá em João capítulo 8, verso 44 a 46. Assim, a verdade, segundo João, não é apenas uma questão de fatos e informações. Ela inclui, acima de tudo, o aspecto moral da fidelidade a Deus e a sua vontade. Teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. As afirmações e descobrimentos humanos não têm valor. Que a palavra de Deus fale ao povo. Aqueles que ouviram somente tradições, teorias e máximas humanas, até agora ouçam a voz daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. Jesus é a verdade. Pense no que isso significa. Jesus é o Logos, a palavra ou verbo que estava com Deus desde o princípio e que é o Criador de todas as coisas. Ele é um com o Pai desde a eternidade passada até a eternidade futura. Possui todas as características do Pai, portanto também é o eu sou. O ser de Cristo não está sujeito a ninguém, nem a nada.
Nada do que há no universo, incluindo o conhecimento, existe a parte dele. Por isso, tudo que foi criado e existe deve a existência somente a Cristo. Jesus não é simplesmente a personificação da verdade. Ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia. É uma pessoa. A verdade, Jesus Cristo, pode ser comparada ao sol que ilumina o mundo. O que Lewis afirmou sobre o cristianismo é verdadeiro também a respeito de Jesus. Creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Por meio de Jesus, a verdade, podemos interpretar corretamente o mundo ao nosso redor. Isso quer dizer que Jesus, ele criou todas as coisas. Tudo passou a existir por Jesus. Jesus falou e tudo se fez. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, nos trazendo a verdade. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu pelo pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro que morreu por nós. Jesus é a luz do mundo, que se você habitar em Jesus, você não vai andar em trevas. Jesus é o pão da vida. Jesus é o bom pastor. Queridos, eu preciso falar mais alguma coisa? Que Jesus é tudo isso? Jesus existe desde a eternidade. Jesus está com o Pai desde a eternidade. Espera só um minutinho que eu vou fechar o vitrô aqui, eu já volto. Voltei. Então, queridos, como eu estava falando, Jesus é tudo isso. Ele existe desde a eternidade com o Pai. Jesus disse assim: antes de Abraão existir, o eu sou. Então, Jesus existia antes de Abraão. Jesus disse isso. Então, Jesus é eterno. A lição de quinta-feira, as Escrituras e a verdade. No Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao nos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nos 4 Evangelhos, assim como em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, as Escrituras desempenham um papel fundamental na revelação da verdade. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nos ensinar quem é Jesus, o que ele veio fazer neste mundo. Pergunta número 6. O que Jesus disse sobre as Escrituras? Jesus e seus discípulos apontaram inúmeras vezes as Escrituras para validá-lo como Messias. Cristo disse: porque, se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creram nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Moisés escreveu de Jesus. Jesus disse lá para o povo, para os mestres da lei: se vocês não crêem nem nos escritos de Moisés, como vocês crerão em mim? Pois Moisés escreveu de mim, falou de mim. Se vocês não crerão
não creram nele, como crerão em minhas palavras? Foi essa a resposta que Jesus disse sobre as Escrituras. Pergunta número 7. Após a ressurreição, ao revelar o significado do seu ministério, Jesus primeiro apontou as Escrituras. Por que isso é tão importante? Ao citar o livro de Êxodo, Cristo perguntou: vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Zacarias se referiu ao que Deus havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Em seu sermão no dia de Pentecoste, Pedro disse: era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. A Bíblia não é um livro didático de ciência. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. Contudo, faz algo muito mais significativo. Apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta à luz, que nos permite enxergar. Sem ela, estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus, do seu papel no universo, da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo o que existe. Então, sem a Bíblia, sem a luz, nós estaríamos o quê? No escuro. É isso que é a resposta para nós. Quais verdades bíblicas a ciência, mesmo em tese, nunca será capaz de nos ensinar? A ciência não vai nos ensinar a nada. A Bíblia é uma carta para nós que Deus nos deixou, mostrando o seu amor, mostrando o seu amor, a sua justiça. A Escritura é a verdade. Por isso que Jesus disse em João 3, verso 36, examinai as Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim, as Escrituras falam de mim. A Bíblia é a verdade. Não tem outro livro, é a Bíblia que aponta para as verdades. Aqui está a palavra de Deus. Então essa foi a lição número 10, meus queridos. Que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.